Boa noite. Vamos abrir nossas Bíblias. No livro do Apocalipse, no capítulo 5. Já tivemos a oportunidade de declarar a esse Deus maravilhoso. Através dessas belas canções, podemos expressar um pouco, mas muito pouco ainda, do que Deus é. E quanto mais exaltamos o nosso Deus, quanto mais nos diminuímos diante dEle e expressamos através da nossa adoração e da nossa dependência à grandeza de Deus, mais felizes nós somos. Nós não precisamos engrandecer o homem para fazer dele importante e feliz. Nós somos feitos para a glória de Deus, e quanto mais exaltamos, nos rendemos diante do Senhor, a glória dele invade o nosso coração. Sentimos parte integrante desse reino, e ele alegra o nosso coração. Como é bom exaltar o nome do nosso Deus. Como é bom bendizer o seu glorioso nome. Abra comigo então, meu irmão, por favor. Nós vamos continuar a nossa conversa nesta noite. Estamos falando sobre o tema Basileia. Hoje nós vamos encerrar o reino de Deus entre nós. Apocalipse capítulo 5. E diz assim a palavra do Senhor, do verso 1 ao verso 14. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono, um livro, escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos de pé um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus o constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder, e riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo o que neles há, estava dizendo: àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, e a honra, e a glória, e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram.
Convido você a baixar sua fronte nesta noite e aclamar para que Deus fale ao seu coração. Deus, através do teu Espírito Santo, é poderoso para personalizar a palavra ao seu coração nesta noite. De maneira que aquilo que você precisa compreender e aquilo que você precisa receber nesta noite, Ele possa ministrar ao seu coração em nome de Jesus. Então, clame a Ele por isso, no nome de Jesus. Pai, nós precisamos de Ti, precisamos da Tua palavra, precisamos da intervenção poderosa do Teu Espírito em nossos sentidos, em nossa mente neste momento, nos tomando cativos, ó Pai, de maneira, ó Deus, que o nosso pensar, o nosso compreender e as nossas vontades nesta noite sejam alinhadas com a Sua, em nome de Jesus. Fala conosco, ó Pai. Oramos em nome de Jesus. Amém. O livro estava selado por dentro e por fora, e entre os mortais, e nem entre os anjos foi achado alguém digno que pudesse abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. O livro da vida estava diante do Pai. E a visão que João tem é perturbadora, porque ele percebe que não há ninguém digno. E se o livro não é aberto, a história não é contada. A salvação não acontece. Há uma inércia no universo, porque tudo se move em torno do livro que vai ser aberto. Então, João entra em desespero e começa a chorar, porque ninguém era digno. Quem é digno? O Cordeiro é digno. O Cordeiro que foi morto é digno. Alguém então toma o livro, abre o livro, desata os selos, e a história está contando. Naquele livro tem registros extraordinários, em especial. Tem um povo que não é judeu apenas, que não é de apenas uma cor de pele, ou de uma certa estatura. São povos que têm os seus nomes, cada um o seu nome, gente vindo de todos os povos, tribos, línguas e nações. E todos esses são chamados e são cativos a estar perante o trono daquele que governa, daquele que reina sobre todas as coisas. Diante de quem? Diante do Cordeiro que é digno. Diz o texto que ele é o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que foi morto, que ressuscitou, porque está vivo e vivo pelos séculos dos séculos. João está tendo a visão de um milagre extraordinário que aconteceu, de uma morte não poder deter o Salvador, do Cristo ressurreto, do leão da tribo de Judá, o vitorioso, prefigurado no Cordeiro, meigo, dócil, que sem abrir a sua boca se doou por nós. O Cordeiro foi morto, mas o Cordeiro não está morto. O Cordeiro está vivo. E ele está vivo pelos séculos dos séculos. O Cordeiro abriu o livro. O universo celebrou. E a igreja representada e o céu representado também celebrou.
Os 4 seres viventes, serafins, querubins, expressando que havia alegria, adoração no céu, porque há controle, há governo, há reino. Não há acaso, não há fatalismo, nem desajuste nas estruturas celestiais. Há um Cordeiro que reina no céu. Ao mesmo tempo, a igreja do Antigo e do Novo Testamento, do qual nós somos parte, representado pelos 24 anciãos, celebram também a vitória do Cordeiro. Os céus e a terra se chocam. Porque dia após dia, céus e terra vão tornando-se um na vitória do Cordeiro que abriu o livro. Aquilo que outrora apenas tinham barreiras, por causa dos nossos pecados, os céus e a terra estavam distantes. Porque os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Nós, mortos dos nossos delitos e pecados, vivíamos debaixo de um império de trevas. Incapazes de construir uma torre, ainda que Babel, para tocar os céus. Incapazes de construir uma ponte. Havia um véu que nos separava. Mas o Cordeiro morreu para ser o nosso mediador, para ser o nosso sacrifício, para nos conectar com Deus. Quando o Senhor Jesus fala sobre a videira verdadeira, Ele diz que hoje nós somos ramos ligados nela, conectados, recebemos a vitalidade da videira. Os que estavam mortos, esses foram transportados de um império de trevas para um reino de luz. Um reino de luz. E diz o texto do Apocalipse que Ele nos constituiu a partir desta vitória e desta conexão, que o céu desceu, não foi a terra que subiu. Dessa ponte, dessa escada, você deve lembrar da escada de Jacó? Você deve lembrar da conversa de Jesus com Natanael, de uma escada que havia anjos que subiam e desciam por ela? Lembra aí da visão? De que o Senhor Jesus nos conectou com o trono da graça de Deus. A conexão não está no leão, está no Cordeiro, que foi morto. E o sangue de Jesus, o Filho de Deus, nos purificou de todo o pecado. E diz o texto que nos constituiu reino e sacerdotes. E reinaremos sobre a terra com Ele. A oração do Senhor, ou a oração dominical. Nesta oração há um artigo interessante, que nós devemos orar para que a vontade de Deus que se faz no céu seja feita também na terra. Oramos para que o reino de Deus se estabeleça entre nós. Eu e você, agentes desse reino. Então, meu irmão, levante-se como embaixador deste reino. Levante-se como agente desse reino. Você está conectado ao trono da graça. Se você recebeu um dia Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, de maneira genuína, quebrantada, você se arrependeu dos seus pecados, porque você foi convencido pelo Espírito de Deus. Você recebeu a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Você passou por um transporte espiritual, saindo de trevas para a luz, do reino de morte para o reino da vida.
de estar condenado pelos séculos dos séculos a estar redimido e salvo pelos séculos dos séculos. Bom, nas últimas mensagens da série Basileia, nós exploramos aí alguns aspectos que o Novo Testamento registra sobre o reino de Deus. Já falamos sobre 10 deles, sobre o que é e o que não é o reino, sobre a preparação para a chegada do reino, sobre a chegada do reino, sobre a estabilidade deste reino, que é eterno, sobre as condições para receber esse reino, sobre barreiras que nos impedem de receber o reino. Falamos sobre o estilo de vida do reino. Hoje pela manhã nós falamos sobre a dimensão, a expansão do reino, sobre o mistério do reino, sobre os sofrimentos pelo reino. E nós vamos encerrar nesta noite esse momento, falando agora, primeiro sobre o conteúdo e o instrumento do reino de Deus. Primeiro que o conteúdo e o instrumento do reino de Deus é o Evangelho. O Evangelho é a ação de Deus para conectar o homem com o eterno. O sacrifício foi feito, a boa notícia precisa ser anunciada agora, de que alguém abriu o livro já. João precisava entender que a eternidade já está construída e que a temporalidade precisa ser vivida como a expressão de santidade, de dependência de Deus, cheio de fé e esperança, porque o nosso futuro já está conquistado em Cristo Jesus. Por isso você não precisa viver com excesso de futuro, ansioso pela vossa vida, com o que haver de comer, beber, vestir. Mas você deve buscar o reino de Deus, porque as outras coisas Deus vai acrescentar aí, de acordo com a necessidade na sua vida. Bom, o conteúdo e o instrumento do reino de Deus é o Evangelho. O Evangelho é o meio pelo qual o reino é implantado neste mundo. É através do Evangelho que o reino de Deus vai tomando forma nos corações, mudando vidas, mudando pessoas. O Evangelho é o poder do reino de Deus em movimento para a tomada do reino. Não esqueça, não foi a terra que subiu, é o céu que está descendo. Nós não vamos subir na Nova Jerusalém, a Nova Jerusalém vai descer. Você não vai ficar pulando nuvem na eternidade. Você vai morar numa cidade gloriosa, a Nova Jerusalém. Jesus fala do reino tomado pela força, e há uma batalha para tomar esse reino. O valente, Satanás, precisa ser amarrado, e o mais valente, o leão da tribo de Judá, deve tomar o lugar que é digno, daquele que é digno, o lugar que é devido. Lá em Lucas, no capítulo 11, a partir do verso 20, Jesus fala dessa vitória sobre o valente, o avanço do reino conquistando os despojos, e diz assim, Lucas 11, a partir do verso 20, se porém eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. O reino de Deus incomodou. E diz mais, quando o valente bem armado guarda a sua própria casa, esse valente aqui, ele está falando do diabo, impostor, ladrão, usurpador. Diz que ficando em segurança todos os seus bens, ou aqueles que ele domina, sobrevindo porém um mais valente do que ele, vence-o, tira-lhe a armadura em que confiava e lhe divide os despojos. Quem não é por mim é contra mim, quem comigo não ajunta espalha. O Senhor Jesus, Ele veio para destruir as obras do diabo. A igreja é o corpo de Jesus. Ela continua o massacre. É uma batalha. É o reino em movimento, é o reino avançando. Qual é o conteúdo e o instrumento do reino? O Evangelho.
Em Atos 1:3, Lucas registra o ensino de Jesus aos apóstolos, logo após a sua ressurreição, e ele fala desse conteúdo, diz o seguinte: a esses também, depois de padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. O tempo daqueles 40 dias da ressurreição até a ascensão, que Jesus passou com os discípulos, foi instruindo sobre as coisas concernentes ao reino de Deus. Um reino que deveria se materializar a cada dia, que deveria ganhar forma. Aqueles homens que passaram 3 anos e meio com Jesus, agora estavam recebendo as últimas instruções de um plano traçado na eternidade para a implantação de um reino. De que uma guerra estava à frente, da qual ele já tinha vencido. Era a hora agora de tomar os francos, de tomar os fortes, as fortalezas do maligno, através do poder do Evangelho. Em Atos 8:12, Filipe prega o Evangelho. E diz que ele ensina o reino de Deus. Diz assim: quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados assim homens como mulheres. Quer mais? Atos 19:8, Paulo prega o evangelho na sinagoga. E olha qual que é a dissertação de Paulo. Durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus. É o Evangelho. Atos 28:23, Paulo está em Roma. E qual é o testemunho de Paulo? Diz assim: havendo-lhes eles marcado um dia, vieram em grande número ao encontro de Paulo, na sua própria residência. Então, desde manhã até a tarde, lhes fez uma exposição em testemunho do reino de Deus, procurando persuadi-los a respeito de Jesus. Em Atos 28:31, Paulo em Roma prega o quê? O reino, diz lá, pregando o reino de Deus, com toda intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Quando nós comunicamos o reino de Deus, nós anunciamos o Evangelho. A quem anunciamos? Anunciamos o Rei. Nós temos uma mensagem do céu a entregar. Somos embaixadores, comissionados por Ele. O que é pregar o Evangelho? É anunciar a vitória do reino de Deus. E quem não estiver nesse reino, perecerá. Quem não se dobrar diante desse rei enquanto é tempo, um dia se dobrará debaixo de artilharia pesada. Porque todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor. Mas lá não vai ser de bem-querer, não será por um quebrantamento natural, será debaixo de um fuzilamento de juízo. Anunciamos o mundo, o reino de Deus. Era de ficar chocado o Império Romano. Afinal de contas, o império mais poderoso da época se dobraria de joelhos diante do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Em 30 anos o Evangelho chegou em Roma, sacudiu Roma, a perseguição se acirrou. O problema é que os soldados romanos estavam se convertendo. Você dava a ordem, o cara não executava mais. Por quê? Porque eu não trabalho para César mais, eu trabalho para o Senhor. Constantino não resistiu ao reino de Deus, ele teve que se dobrar a ele. Porque a igreja havia crescido assustadoramente naquele período. E ele, buscando apoio político, de um dia para o outro tornou-se o império cristão. Mas não é a canetada de um rei que diz que o reino de Deus está aqui.
Como eu disse pela manhã, o reino de Deus é um milagre. Uma pequena semente que começou a e crescer, crescer. No século XVI, Calvino enviou para cá uma caravana com as sementes do reino. Depois os alemães enviaram luteranos para cá, também tentaram, depois os congregacionais. Por fim chegou um missionário na Guanabara, chamado Ashbel Green Simonton, que trouxe uma semente que frutificou. Nosso país é um país cristão. É um país onde o reino de Deus está crescendo. O conteúdo do reino é o Evangelho. E quando você fala sobre reino de Deus, sobre Evangelho e sobre Jesus, você está falando da mesma pessoa. Nós somos chamados para anunciar Jesus em todos os lugares. Para dizer, olha, aqui ele reina também. Dizia um pensador que não há 1 milímetro deste universo criado no qual Jesus não possa pisar e colocar e dizer assim, é meu. O diabo é um parasita neste reino, com dias contados. E o Evangelho é o poder de Deus para expulsar o parasita deste planeta. É a pregação do Evangelho. É o Evangelho que muda a cultura. É o Evangelho que muda as famílias. É o Evangelho que muda a política. É o Evangelho que muda as cabeças. É o Evangelho. Qual é o problema dos crentes hoje? É que eles tratam de tudo menos do Evangelho. Estão aqui numa missão para implantar o reino de Deus, mas querem implantar os seus próprios reinos. Falam de tudo menos do rei. Amados, todas as nossas conversas deveriam terminar sobre quem é o rei. Eu gosto muito do evangelista Filipe, cheio do Espírito Santo. Por onde passava, o Espírito o dirigia. E disse que quando ele encontrou com o eunuco, ele começou, por uma parte das Escrituras, até anunciar Jesus. Porque os crentes do primeiro século entenderam que eles estavam em missão para a implantação do reino. E o Evangelho era instrumento desse reino. Por fim, além do instrumento do reino, que é o Evangelho, nós precisamos entender o que é a consumação desse reino. Porque é o que falta. Cada dia que passa, e aí eu quero que você imagine, para você conseguir materializar a minha fala nesta noite, uma bolha que vai ganhando metro a metro território, ela não recua. Uma bolha de glória, uma bolha que está trazendo a implantação de uma nova estrutura. É o reino de Deus chegando. É o reino de Deus ganhando espaço, metro a metro, palmo a palmo. Quando nós enviamos um missionário para outro lugar, nós enviamos uma semente do reino. Ele fala de Jesus, o reino é implantado ali. Vai crescendo, vai mudando aquela cultura, porque o Evangelho, ele é contra a cultura. Pregar o Evangelho entre os indígenas, eles vão ficar iguais? Não vão, vai mudar a cultura deles sim. Tudo que for pecaminoso, o Evangelho vai combater. Mas se mandar também entre os urbanos, também acontecerá a mesma coisa. O Evangelho transforma. Ele é o poder de Deus.
Mas o que a Bíblia fala sobre a consumação desse reino? Lá em Lucas capítulo 21, a partir do verso 29, Jesus conta uma parábola para falar da consumação deste reino. Quando nós estivermos à porta da volta do Senhor Jesus, para que este reino eterno se estabeleça, para que as bem-aventuranças dos salvos em Cristo Jesus possam ser plenas, completas, para que também o sofrimento dos ímpios, esses julgados e condenados pelos seus pecados, possa acontecer. E diz o texto, ainda lhe propôs uma parábola dizendo: vede a figueira e todas as árvores, quando começam a brotar, vendo, sabeis, pois vós, que o verão está próximo. Assim, quando virdes acontecerem estas coisas, sabeis que está próximo o reino de Deus. Jesus não estava falando da chegada do reino, mas da consumação dele. Lá em Lucas 22, 14 e 18, durante a ceia, Jesus declara que só beberia novamente daquele fruto da videira quando ele consumasse o reino. Quando esta bolha tomasse o universo inteiro. E nenhum lugar mais para os inimigos da igreja. Nenhum lugar mais para o mal. Quando nós tomamos a ceia, a igreja, ela ceia com gratidão pelo presente. E ela vislumbra com esperança o seu futuro. Por isso, você não pode abandonar a mesa do Senhor. A ceia do Senhor é olhos na eternidade. É olhos no reino completo, pleno. E diz assim, Lucas 22, 14 e 18, chegada a hora, pôs Jesus à mesa e com ele os apóstolos, e disse-lhes: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento, pois vos digo que nunca mais a comerei até que ela venha, ou até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando um cálice, havendo dado graças, disse: recebei e reparti entre vós, pois vos digo que de agora em diante não beberei mais do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Ele está falando da consumação deste reino. Em Lucas 14, 15, feliz é aquele que entrar para essas bodas e cear com ele. Diz assim: ora, ouvindo tais palavras, um dos que estavam com ele à mesa disse: bem-aventurado aquele que comer o pão no reino de Deus. Ele fala sobre o reino completo. Em 2 Timóteo 4,1, Paulo fala desse juízo consumidor de Deus, quando o seu reino for consumado. Conjuro perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Amados, quando o Senhor Jesus retornar para buscar, para fazer moradia eterna com o seu povo, Ele trará a plenitude do reino. A semente que Ele deixou aqui do reino, sendo implantada, será completa. Não haverá lugar algum que caberá pecado, maldição, dores, angústias, porque o seu reino é de alegria, é de paz, é de justiça. Um reino que transforma todo o contexto, por mais triste que ele esteja. Em Apocalipse 12, 10, eu gostaria que você agora permanecesse nas páginas do Apocalipse, porque nós vamos encerrar fazendo algumas leituras. João relata a vitória do céu e o reino vencendo. Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus, a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante de Deus. Onde o reino está, não tem mais espaço para o acusador. Apocalipse 19. Se você não tem lido a Bíblia, hoje aproveite que é a oportunidade, tá bom? Apocalipse 19.
João fala dessa vitória. A vitória de Cristo e da sua noiva. E diz assim: depois dessas coisas, ouvi no céu, como uma grande voz de numerosa multidão, dizendo: Aleluia! A salvação, a glória, o poder são do nosso Deus, porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande meretriz que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Segunda vez disseram: Aleluia! E a fumaça sobe pelos séculos dos séculos. Os 24 anciãos, os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus, que se acha sentado no trono, dizendo: Aleluia, amém, aleluia. Saiu uma voz do trono exclamando: Dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, os que temeis, os pequenos, os grandes. Então ouvi uma como voz de numerosa multidão, como de muitas águas, como de fortes trovões, dizendo: Aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemo-nos, demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa si mesma já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos da justiça dos santos. Então me falou o anjo: escreve, bem-aventurados, muito felizes são aqueles chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse: vê, não faças isso, sou conservo teu, de teus irmãos, de quem o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo, na sua cabeça há muitos diademas, tem um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguindo os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro, sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações. E ele mesmo as regerá com um cetro de ferro. Pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira de Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito. O que está escrito aí? Rei dos Reis. Então vi um anjo posto em pé no sol. Clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu: vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus, para que comais carnes dos reis, carnes de comandantes, carne dos poderosos, carne de cavalos e dos seus cavaleiros, carne de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes. E vi a besta e os reis da terra, como os seus exércitos congregados, para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi aprisionada, com ela o falso profeta, que com sinais feitos diante dela seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores de sua imagem. Os dois foram lançados vivos. Onde? Dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo. E todas as aves se fartavam de suas carnes. É a vitória do Cordeiro. E ele vence pela palavra. A palavra de Deus é a espada, ele é o verbo. E o texto fala que ele reina. Ele reina. Vencido tudo. João então relata o estabelecimento desse reino. Uma vez que todos os inimigos foram derrotados, que o Evangelho foi a arma da conquista, da expansão do reino. Então, aquele que saiu para vencer e vitoriosamente conquistou todos os inimigos. Trouxe os seus despojos convertidos, lavou-os pelo seu sangue precioso.
Então João tem a última visão, a consumação do reino de Deus. É os céus e a terra tornando-se um só lugar. Deus tabernaculando com o seu povo. Capítulo 21 diz assim: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono. Temos um rei que reina, um trono que está sempre ocupado. Quando eu leio Isaías 6, eu vejo que faltava um rei na nação de Israel, mas não faltava alguém no trono do universo. E diz mais: ouvi uma grande voz vindo do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus. E quem mais? E Deus mesmo estará com eles. É céu. É o reino completo, perfeito. E neste reino diz o seguinte: lhes enxugará dos olhos toda lágrima, a morte já não existirá, não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, João, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse ainda: tudo está feito. Lembra do Tetelestai? Está consumado, está concluído. Reino perfeito, obra completa. Nós somos conduzidos para um lugar que não retroage mais. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu a quem tem sede darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas. Eu lhe serei Deus, ele me será filho. Quando, porém, aos covardes, aos incrédulos, abomináveis, aos assassinos, impuros, feiticeiros, idólatras, todos mentirosos, a parte que lhes cabe será o lago que arde com fogo, enxofre, a saber, segundo a morte. Quem jogou no outro partido, meu irmão, vai ser lançado no mesmo lugar onde está a grande meretriz, onde está Satanás, onde está a besta, o lago que arde com fogo e enxofre. Então veio um dos 7 anjos, que tem as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos, e falou comigo dizendo: vem, eu vou te mostrar a noiva, a esposa do Cordeiro. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha, e me mostrou a cidade santa, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. De onde vem? Do céu. É a oração se cumprindo, que a vontade de Deus se faça na terra como no céu. Não somos nós que vamos subir, é Ele que está descendo. O rei está descendo com o seu reino, com o seu governo. E diz assim: a qual tem a glória de Deus, o seu fulgor é semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. E ele agora passa a descrever a majestade deste reino. Tinha grande e alta muralha, 12 portas, junto às portas 12 anjos, e sobre elas nomes escritos, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. 3 portas se acham a leste, 3 ao norte, 3 ao sul e 3 a oeste. Isso significa que esta cidade santa, este reino, está acessível a todos. Nós pregamos o evangelho indistintamente. Você sabe quem são os eleitos de Deus? Não, nem eu. Pregamos o evangelho indistintamente a todos. O convite da graça é a todos. A todos. De todos os povos, de todas as línguas.
de todas as tribos, de todas as nações. Todos podem ouvir o Evangelho, todos podem recebê-lo. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos. Estavam sobre esses 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Aquele que falava comigo tinha por medida uma vara de ouro para medir a cidade, suas portas e sua muralha. A cidade é quadrangular, de comprimento e largura iguais, ou seja, perfeita. E mediu a cidade com uma vara até 12.000 estádios, seu comprimento, largura e altura iguais. Mediu também a sua muralha, 144 côvados, medida de homem, isto é, de anjo. A estrutura da muralha é de jaspe. Também a cidade é de ouro puro, semelhante a vidro límpido. Os fundamentos da muralha da cidade são adornados de toda espécie de pedras preciosas. O primeiro fundamento é de jaspe, o segundo de safira, o terceiro de calcedônio, o quarto de esmeralda, o quinto de sardônio, o sexto de sardio, o sétimo de crisólito, o oitavo de berilo, o nono de topázio, o 10º de crisópado, 1/10 de jacinto e o 12º de ametista. Fala da riqueza, da glória de Deus. As 12 portas são 12 pérolas, e cada uma dessas portas de uma só pérola. A praça da cidade é de ouro puro, como vidro transparente. Nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não precisa nem do sol nem da lua para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou. E o Cordeiro é a sua lâmpada. O Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. Quem traz a sua glória? Os reis da terra. Você vai ver que vai ter uma repetição de termos aqui, ó. As suas portas nunca jamais fecharão de dia, porque nela não haverá noite. Verso 26. Eles trarão a glória e a honra das nações. É o reino desejado. É o reino maravilhoso, é o reino poderoso. Tudo que você imaginar de mais precioso está expresso no reino que o nosso Deus traz para nós. Como eu disse, que esse reino está acessível a todos. Está acessível a todos, mas não está acessível a tudo. Nunca, jamais penetrará nela alguma coisa contaminada. Nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida e do Cordeiro. A cidade está aberta a todos, mas não se entra de qualquer jeito. Não se entra nesta cidade de qualquer jeito. Quem não lavou as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, ou seja, não se arrependeu dos seus pecados, reconhecendo Jesus como seu único e Salvador, não entra nessa cidade, não estará neste reino. Este reino é um reino de justiça. E quem não estiver debaixo da justiça do Cristo, da justificação de sua obra, então, podemos concluir. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma outra extremidade do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz da candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles. E eles reinarão pelos séculos dos séculos. Amado, você já está com o seu ingresso comprado? Está pronto para a consumação do reino de Deus? Porque todas as coisas estão se cumprindo. Não há um segundo que o reino paralisa. Pare. Ele está em movimento, avançando. Cada dia que passa é um dia menos de sofrimento, porque o reino de Deus está chegando.
O reino de Deus está chegando. Não apenas através da semente que foi plantada em nós, como embaixadores, mas a plenitude do reino. Nós somos como exploradores, que fomos enviados com uma missão para a implantação do reino. Como espias, que fomos lançados na terra para ver se era boa mesmo. E para dizer o seguinte: vamos adornar o caminho que o rei está chegando. Mas haverá um dia que o céu será fuzilado como relâmpago. E em glória sem igual, com toda a sua glória, escoltado das milícias celestiais, o reino chegará até nós por completo. Se uma pitadinha do reino já nos faz tão bem, você já imaginou o que é o reino de Deus por completo? Será que você tem colocado a sua confiança na força do seu braço, na sua saúde, na instabilidade de governos, de sistemas? Ou você tem olhado firmemente para o autor e consumador da fé? Tudo que você conhece nesta geração tornará-se pó. Os homens mais inteligentes, mais poderosos nos últimos 2000 anos, não, nos últimos milhares de anos, estão todos sendo esquecidos na história. Morreram. Quantos projetos e sonhos estão nos cemitérios? Quantos esta pandemia já levou? E o cidadão disse: amanhã farei isso, aquilo e aquilo outro. Tolo, não sabia que naquela noite Deus o chamaria. Quantos ajuntaram em paióis, em grandes armazéns, em grandes contas bancárias, colocou ali o seu descanso, e assaltado desta vida passou como neblina. Quando nós meditamos sobre o reino de Deus, nós entendemos que vivemos na superficialidade dos nossos dias e muitas vezes na futilidade deles. Porque recebemos de Deus uma missão para estabelecer seu reino aqui, mas gastamos a nossa energia para estabelecer outro. Nos tornamos oposição ao reino, achando que estamos dentro do reino. Amados, estamos dias após dias sendo tocados pelo poder do reino. Estamos recebendo o reino está em nós, o reino está em todo lugar. O mal está com os dias contados. Por isso, deixe o perverso continuar fazendo a perversidade dele. Os injustos, suas injustiças. Os que se prostituem, continuem a prostituir-se. Mas a Bíblia diz que o santo continue a se santificar ao seu Senhor. Encha a sua lâmpada. Prepare-se para a vinda do Rei. Enche suas mãos de obras para apresentar a Ele em gratidão pelos dons e as oportunidades que Ele te deu. Discipule o máximo possível. O seu legado nesta vida é discípulos. É tudo que você pode deixar. Fomos chamados para revelar e implantar o reino neste mundo. Estamos trazendo um novo tempo. Hoje, estamos trazendo um novo tempo. Estamos trazendo o céu para a terra. A vontade perfeita de Deus precisa ser conhecida. Quando falarem de coisas más, fala daquilo que você está trazendo. Você é um portador de boas novas. Você anuncia o reino. O reino. Então levante-se como embaixador do reino.
Não aceite nada menos do que tudo. Queremos tudo. Não queremos segurança. Entregar nossa liberdade, queremos nossa liberdade e segurança. Não queremos entregar nada para o maligno. Tudo. Cada despojo. Tudo que o Senhor nos deu a conquistar. Então não aceite, meu irmão, nada menos do que tudo aquilo que Deus separou para você. Conquiste. Não negocie com o império das trevas. Você está aqui hoje porque você foi alguém que foi saqueado um dia, foi retirado do império das trevas. Você é um saqueador do reino hoje. Você saqueia o inferno todos os dias. O reino vence. O reino não se abala. O reino é eterno, é vitorioso. O reino está vindo. Aleluia. Aleluia. Você podia dizer nesta noite: venha teu reino, na terra como é no céu. Eu sei que temos uma batalha muito grande com a nossa mente e com as nossas vontades corrompidas. Nosso coração é perverso. Queremos a vontade de Deus, mas queremos as nossas. Queremos que o reino de Deus venha, mas que seja bem depois. Ou você podia clamar hoje: Deus, venha o teu reino. Venha o teu reino. E se você pudesse fazer hoje um círculo onde você está. E aí você coloca a mão na sua cabeça e fala: Senhor, venha o teu reino aqui primeiro. Não é o teu reino lá, é em mim. Me governa, Senhor. Teu senhorio sobre mim, tua vontade sobre a minha. E então, me leva agora para cumprir essa vontade na vida dos meus irmãos. Baixe sua fronte, ore ao Senhor. Nós vamos cantar uma canção enquanto você está em atitude de oração.